Palavras que edificam, com Ana Amélia Vieira. Mais um dia temos para usufruir das bênçãos incontáveis de Deus sobre nós. Como você está? Eu desejo que esteja bem, próspero e abençoado. E com isso a esperança de que venceremos, assim como vencemos o dia de ontem, se renova em nós, porque o Senhor nos fortaleceu. Então vamos aprender mais das bênçãos incontáveis e da graça misericordiosa do nosso Deus? Estamos aqui para mais um programa Palavras que Edificam, pela TV Rio Verde, Canal 3 e em todas as minhas redes sociais, que estarão aí na sua tela, para que você possa acessar, seguir, curtir, compartilhar. A depressão é uma prisão sóbria, um calabouço insalubre, uma masmorra cheia de pavor. Andrew Salomon, em seu livro O Demônio do Meio-Dia, diz que a depressão é a parasita que suga sua vitalidade, drena suas energias e mata os seus sonhos. A depressão é como vestir uma roupa de madeira e engolir o seu próprio funeral. É uma doença cruel que atinge mais de 10% da população. O indivíduo deprimido enxerga a realidade como um óculos escuro do pessimismo. Vê tudo embaçado, não percebe nenhuma beleza na vida. Por isso, ele flerta com a morte. Uma pessoa depressiva olha para a vida com as lentes do retrovisor. Só consegue ver as coisas boas no passado. Não reconhece nada de bom no presente e não tem esperanças quanto ao futuro. A depressão produz uma angústia de morte. A pessoa procura a morte não porque quer morrer, mas porque a sua dor parece insuportável. Deseja morrer porque imagina que é o único escape dessa dor. A depressão precisa ser tratada com remédio, terapia e fé. Há esperança para aqueles que estão nas masmorras da depressão. O escritor sagrado levantou aos céus o seu clamor e disse: tira a minha alma do cárcere para que eu dê graças ao teu nome. Deus é poderoso para nos curar. Quando olhamos para Ele, nasce em nossa alma uma centelha de esperança. A vida se desenrola num campo de batalha e não num parque de diversões. Nessa arena de luta, sofremos perseguições, exílio, somos encarraçados e dispersos. Ficamos com o coração esmagado, com a alma cheia de feridas. E muitas pessoas jamais foram curadas pelos abusos sofridos na infância. Outros nunca conseguiram superar o preconceito sofrido na escola ou no trabalho. Algumas pessoas nunca triunfaram sobre os seus sentimentos de rejeição que foram sofridos talvez dentro do próprio lar. Não conseguimos curar a nós mesmos desses traumas. Não temos forças para restaurar a nossa própria sorte. Porém, quando nossas forças se acabam, quando os nossos sonhos são esmagados e o nosso futuro parece cinzento, Deus coloca sobre nós a sua mão, trazendo-nos cura e restauração. É Deus que umidifica a nossa vida, a nossa família e os nossos sonhos. É Deus que ajunta os cacos da nossa vida e faz dele um vaso novo para a sua glória. É Deus que passa o óleo terapêutico do Espírito sobre as nossas feridas e fecha cada uma delas, provendo-os copiosas curas. É Deus quem sara o nosso coração machucado pelas mágoas e pelos traumas da vida. É Deus que nos coloca no divã, nos ouve com paciência e nos fala com doçura. Deus é o nosso terapeuta por excelência. Dele brota a nossa cura. Dele vem a nossa salvação. E Deus usa pessoas para nos ajudar, para nos abençoar e para nos curar. Hoje é o nosso último programa do mês de setembro, onde mundialmente os olhares estão voltados para a prevenção do suicídio. E o nosso programa hoje está agraciado com uma convidada muito especial. Eu estou aqui ao meu lado com ela, doutora Glênia Arantes Maia. Ela é médica, com residência médica em pediatria e neuropediatria em Salvador, Bahia. Professora da UniRV no curso de medicina. Atende na clínica Cardiofit em Rio Verde, Goiás. E hoje nós iremos abordar um tema extremamente importante dentro dos transtornos depressivos, que são os transtornos infantis. E a prevenção disso tudo
desde a infância. Caro espectador, você não pode perder esse programa. Você precisa divulgar o máximo possível, compartilhar com a sua família, com seus amigos, porque é de suma importância entendermos desde muito cedo quando tudo isso dá sinais, acontece, para que possa ser tratado da melhor forma possível. Doutora Glênia, obrigada pela sua presença aqui no programa Palavras que Edificam. Estou muito grata por ter aceito o convite. Obrigada. Eu que agradeço o convite para estar falando de um tema tão importante, né, de prevenção e orientações. Extremamente importante. Eu desejo que você fique conosco, tá? Que você esteja bem à vontade para estar compartilhando, para estar aprendendo mais, porque assim nós fazemos todos os nossos programas. Aprendemos com vocês e vocês aprendem com a gente. Doutora Glênia, vamos falar de depressão na infância. Talvez as pessoas tenham um pouco de espanto quando se fala disso. Porque algum tempo atrás, não sei quanto tempo especificamente, não se ouvia muito falar de depressão na infância. Mas hoje, qual a prevalência da depressão na infância? Exatamente. No global, nós sabemos que a depressão ela é a doença que causa maior incapacitação, né, nos seres humanos atualmente. E na infância, isso não é diferente. A gente tem tido, nos estudos clínicos, tem mostrado cerca de 1 a 3% de prevalência na infância. Então, se a gente pensar entre 100 crianças que nós temos, até 3 delas podem ter um quadro depressivo. Então, é uma alta prevalência perante uma doença tão incapacitante, de muitas comorbidades associadas. Existe, doutora Glênia, uma idade específica que possa começar a desenvolver esses sintomas? Então, a partir de quando? Ela pode estar presente até mesmo nos bebês, tá? Então, a gente tem casos porque ela tem um caráter biológico, muitas vezes, que é um caráter genético, né? Então, às vezes, a própria gestação da mãe pode ser uma gestação com transtornos emocionais, que pode gerar uma própria depressão pós-parto e até depressão intragestação. Isso pode gerar um quadro depressivo até mesmo nos bebês. Tá? Então, a gente tem desde bebês até todas as idades. É claro que quando a gente pensa em prevalência infanto-juvenil, nós sabemos que na adolescência essa prevalência é maior, chegando até mesmo a 23%, tá, de casos, mas ela também está presente em qualquer faixa etária da infância. E como fazer para identificar isso? Por exemplo, num bebê, né? As pesquisas aí, a ciência tem mostrado, tem comprovado que isso pode acontecer. Nós sabemos que a grande parte das emoções são sentidas intrauterina, né? Nossa vida não começa ao nascimento, mas começa na concepção, né? Muitas coisas acontecem a partir dali. E como identificar isso, então? Como saber, meu bebê nasceu, meu bebê tem depressão, que sinais esse bebê dá? Como que essa mãe pode identificar isso desde muito cedo? Certo. É importante, nos casos em que se a gente identificar depressão já durante a gravidez da própria mãe, o médico ele já ter um olhar mais cuidadoso, esperando que aquele bebê ele tem que ser olhado com mais vigilância, para ver se ele não apresenta sinais ou sintomas de uma possível depressão. Então, além disso, tem casos que até mesmo quando não existe depressão na gestação, esse bebê ele pode ter sinais e sintomas. É aquele bebê que geralmente apresenta um comportamento um pouco mais apático, não faz muito aquela troca de olhares, aquele contato visual é um pouco mais embotado, né? Não tem aquela expressividade de expressões faciais, de expressividade de olhar, aquele bebê com alta irritabilidade, que ao simples toque ele sente uma certa repulsa no toque, aquele bebê que às vezes evita até mesmo amamentar. Então tem desde os quadros mais leves, em que os sinais são mais sutis, até aqueles casos com maior comprometimento do bebê, que ele às vezes deixa até de ganhar peso, pondo estatura adequada, e às vezes ele deixa mesmo de demonstrar aquelas emoções, aquele bebê mais retraído e irritado, né? É muito importante, né, a gente estar conhecendo. O conhecimento verdadeiramente liberta, né? O conhecimento nos leva a um patamar de
de poder agir no momento certo, na hora certa. Então, talvez isso pode estar causando um certo espanto, mas entenda que existe pesquisa comprovada, existe estudo científico relacionado a tudo isso, desde os bebês, com certeza. E na infância, os sintomas são os mesmos ou não? É mais fácil identificar? Na verdade, na infância é mais complexo também identificar, porque a criança geralmente ela não verbaliza, né, muito o que ela está sentindo. Às vezes por não conhecer, não ter a maturidade para verbalizar. E na infância, ela apresenta mais questões orgânicas, então físicas mesmo. Então, é aquela criança que, assim como eu falei no bebê, aquela criança que às vezes muda o padrão comportamental, então deixa de fazer atividades que antes ela considerava prazerosa. Então, aquela criança que perde a vontade de estar brincando, aquela criança que fica mais apática, que fica com a irritabilidade muito fácil, tem oscilações, né, do humor. E às vezes pode repercutir fisicamente, então às vezes deixa de se alimentar da forma adequada, perda de peso, distúrbio do sono, né? Então são características que os pais, os professores, os cuidadores têm que estar atento de uma forma bem vigilante mesmo, porque às vezes os sinais são mais sutis, porque a criança não fala. E é importante destacar que a depressão ela nunca começa repentinamente. Então, a criança e o adolescente ele vai demonstrando, dia após dia, alguns sinais sutis de que ele está com o humor deprimido, né? Que ele tem mudado os hábitos, tem evitado atividades prazerosas, tem ficado muito recluso, né? Então, esses sinais, dia após dia, eles vão aumentando de intensidade e vão provocando as complicações e o próprio transtorno depressivo em si. E é importante salientar, né, doutora, que é necessária a ajuda de um profissional para estar diagnosticando isso, porque às vezes é comum a gente ver qualquer coisa que acontece num seio familiar, num ambiente familiar, existem famílias que têm a negação, que muitas vezes o problema está existente, o sintoma está dentro da casa e as famílias negam. Mas tem o outro lado também de famílias que qualquer coisa já estão dizendo que é uma depressão e talvez se autodiagnosticando ou diagnosticando dentro do próprio ambiente. Então, é necessário, né, a avaliação de um profissional, é isso? Exatamente, porque, na verdade, nós seres humanos, principalmente as crianças, elas podem ter momentos de tristeza, que é um afeto normal que pode acontecer em qualquer ocasião. Então, às vezes, em período de luto, mudança de escola, mudança de casa, pós-separação, pode haver uma tristeza natural e essa tristeza ela pode persistir até no máximo 2 semanas. Então, nós, neurologistas, né, neuropediatras, nós usamos como critério o tempo de duração de até 15 semanas, a gente dá 2 semanas, né, 15 dias, de dar aquele período para a criança ela estar revertendo aquele sintoma de tristeza. Se essa tristeza persistir e começar a ter prejuízo na vida diária, então a gente vê aqueles sinais e sintomas que eu citei antes, aí sim a gente pode começar a ter uma suspeita de um transtorno depressivo e buscar a ajuda de um profissional. O profissional seria desde o pediatra geral, né, que é um médico que teoricamente deveria já estar acompanhando a criança, então ele conhece a criança a fundo, todos os aspectos, né, a ambientação da criança, e ele pode, assim, ter um olhar mais bem treinado para estar identificando, e quando o pediatra ele percebe que tem aquele humor deprimido com prejuízo na vida diária, está encaminhando para o neuropediatra. E em casos em que se já está instalado uma depressão um pouco mais intensa, já procura-se logo, né, o neuropediatra ou o psiquiatra infantil, né, e é importante que às vezes se a família não tem uma rede de apoio no momento de estar conseguindo ter acesso ao neuropediatra ou ao psiquiatra infantil ou até mesmo o pediatra geral, procurar o médico da família, né, que nós temos no nosso município, em todos os municípios, né, do Brasil, temos as UBSs, as unidades básicas, em que os pais eles vão relatar as queixas e vai seguir para uma investigação mais detalhada. Doutora Clênia, como funciona o tratamento nas questões infantis? A criança pode ser medicada? Existem medicamentos seguros para todas as faixas etárias?
até mesmo nos bebês? Então, o que acontece? Cada caso a gente avalia de uma forma muito particular e cuidadosa. Na neuropediatria, nós muitas vezes optamos, quando o quadro é mais sutil, né, mais leve, nós optamos às vezes pelos fitoterápicos, né, que são medicamentos ansiolíticos naturais, que diminuem o perfil ansioso e diminui esse perfil deprimido. E quando esses ansiolíticos, esses fitoterápicos naturais, a gente não tem uma boa resposta, né, terapêutica, uma boa eficácia, aí sim nós partimos para os químicos, os fármacos controlados. Destacando que em casos mais leves, porque os casos de moderada a grave, eles sempre vão exigir farmacoterapia. Então, aí, cada faixa etária tem o seu químico adequado. Então, nós temos medicamentos controlados para os bebês, para a primeira infância, para a segunda infância, para os adolescentes. Então, cada paciente tem um perfil que a gente vai analisar e ver qual é o medicamento mais adequado para aquele caso. Lembrando que, além da terapia medicamentosa, o que é assim essencial, né, a base do tratamento é a psicoterapia, que é o acompanhamento com um psicólogo, né, que vai conhecer todos os traumas que a criança pode ter passado, como você mesmo citou no início, né, histórias de bullying, histórias de traumas emocionais, de separações, né, ou até mesmo intraútero, coisas que ficaram ali arquivadas e foi passada para a mente daquela criança, que está prejudicando a saúde mental dela. E aí o terapeuta, o psicólogo, ele vai fazer esse acompanhamento em conjunto com o neuropediatra para a gente estar buscando o melhor tratamento possível para aquele paciente. Então, é muito importante salientar, o tratamento existe, né, é um tratamento seguro, né, doutora Glênia? E é necessário estar atenta a essas questões, com certeza. Como os pais, doutora, podem proceder? Então, ao suspeitar que a sua criança esteja apresentando, diante de tudo que nós falamos, que foi esclarecido, que foi colocado aqui, aí os pais que estão nos ouvindo talvez pensam assim, tá bom, então o meu filho se enquadra nisso. Como eles devem proceder diante disso tudo? Então, assim, eu costumo dizer que o primeiro passo é manter o canal de comunicação entre pais e filhos aberto. Então, assim, diálogo. Então, ter o olhar cuidadoso com seu filho, sentar com seu filho, saber o que está passando na vida daquela criança. Quais as rotinas, quais os hábitos, como está o padrão de sono, como está a alimentação, com quem ele está andando, né, quem são os amigos, como está o rendimento escolar. Então, aquele pai, e demonstrar um afeto, porque a carência é um dos fatores mais assim, listados de causa de depressão na infância, né? Então, ter o canal de comunicação aberto, dar carinho para a criança, atenção, entender as demandas que aquela criança precisa, né, para estar apoiando. E aí, depois de descoberto, avaliado todos esses aspectos, o pai cumpriu o seu papel de pai, a mãe cumpriu o seu papel de mãe, os avós, os cuidadores, né? Depois disso tudo, buscar ajuda profissional. Uma coisa que eu sempre destaco que é importante também, estar indo até a escola, conversando com o professor regente daquela sala, saber como que está a vida acadêmica, né, daquela criança. E depois disso buscar, enfim, a ajuda profissional, porque assim, tem muitos casos que às vezes o transtorno não chega a ser um transtorno depressivo, e sim uma falta de ajuste no ambiente familiar. Às vezes, se a gente organizar a vida diária da criança, em todos os sentidos, e dar o carinho e a atenção necessária, atenção dirigida, tem uma chance muito grande de melhora, até mesmo às vezes sem a farmacoterapia, né? Então, ter aquele olhar atento mesmo. A gente observa muito essas questões, né? Porque o mundo é muito conturbado, a vida é muito corrida, os pais trabalham muito, né? A ausência dos pais na vida da criança, a ausência da mãe desde muito cedo, né? Eu costumo falar que não se tem mais quantidade de tempo, né, doutora Glênia? E muitas vezes os pais não conseguem investir na qualidade desse tempo, porque chegam em casa, estão cansados, estressados. Hoje mesmo eu conversava com uma pessoa acerca disso, e ela dizia do estresse do dia a dia, de como é difícil conciliar tudo isso.
E nesses casos, eu creio, a minha forma de ver é que a maternagem ela é mais exigida nesse sentido, né? Essa presença da mãe, que não menos importante a do pai, mas diferente, digamos assim, né? Na vida dessa criança e a forma de lidar. E talvez muitas coisas passam desapercebidas, né? E vão agravando, como você disse, a depressão ela não vem de uma hora para outra. Ela começa com sintomas, com características brandas. Eu costumo dizer que inicia como um gatinho para depois se transformar num leão, né? E muitas vezes, quando ainda está como um gatinho, não é identificada. Né? Então, a importância de estar ligada, né, doutora Glênia? Depressão é o mal do século? De qual século? É um mal inclusive, assim, já tem relatos de depressão, quadros depressivos já há muito tempo atrás. Claro que é um mal dos tempos modernos, porque a gente tem muitos gatilhos, né, de fatores de estresse que pioram o funcionamento cerebral, e isso vai gerar alteração dos neurotransmissores, né, que são substâncias que controlam a nossa capacidade de manter a calma, regulação de humor, padrão de sono. Então, assim, gatilhos, né, o uso excessivo dos eletrônicos, das telas, a questão também de radiação, às vezes alimentação não muito saudável, né, excesso de industrializados, as próprias mudanças bruscas climáticas. Então, tem vários estudos assim dos neurocientistas que eles trazem que os gatilhos dos tempos modernos, né, do nosso século, ele prejudica muito, ele aumenta muito, né, a prevalência do transtorno depressivo, porque piora a saúde mental. E aí, como um todo, né? Gera o transtorno depressivo. Doutora Glênia, como evitar, então, essa depressão e qual seria o tratamento adequado depois dela já estar instalada? Então, assim, eu acredito que a melhor forma de evitar é tentar ter hábitos de vida saudáveis e tentar ter um equilíbrio de saúde mental. Então, assim, a gente tem que lembrar que o nosso corpo, ele não funciona sozinho. Eu sempre digo que, assim, o cérebro, ele comanda todo o funcionamento de todos os órgãos do corpo. Então, desde a bomba cardíaca, o funcionamento renal, pele, né? E aí, o cérebro, ele estando adoecido, ele gera uma disfunção orgânica, né? Generalizada, e isso vai gerando um processo evolutivo de problemas, que pode gerar o transtorno depressivo. A depressão, na verdade, é uma resposta de que você não está, às vezes, cuidando muito bem do seu corpo, junto com todos os gatilhos que, às vezes, a gente não consegue controlar, claro, né? Porque aí tem as questões dos bullying, das exigências que são muito grandes. Por exemplo, as crianças, né? Hoje em dia exige-se muito, né, das crianças, a questão exigência acadêmica, estudos, multiesportes, alto rendimento em todos os aspectos da vida da criança e do adolescente. Isso gera também, junto com aquela falta de hábitos, de rotinas fixas, né, geram fatores que podem aumentar a predisposição àquilo, além da predisposição genética, né, porque a história familiar, a gente sabe que gera hereditariedade, né, para o transtorno depressivo em si. E aí, depois de instalado, se a gente não conseguir fazer uma prevenção adequada, porque o momento de prevenir é na infância e na adolescência, né? Então, prevenir agora para não ter que tratar, curatizar futuramente. Então, depois de instalado, aí, realmente a gente tem que buscar a ajuda do neurologista, né, do psiquiatra infantil, neuropediatra, e do psicólogo, e fazer uma rede de apoio, que a gente fala. Então, a família vai participar do tratamento, vai melhorar todos os hábitos de vida, vai gerar mais atenção para aquela criança, os professores vão ficar com um olhar mais vigilante, todos os cuidadores envolvidos, e às vezes até a farmacoterapia quando necessário. Muito bom, muito esclarecedor, o programa está muito bacana, né? Eu acho extremamente importante estarmos abordando essas questões. Doutora Glênia, existe suicídio na infância? Sim, infelizmente é até assustador, né, a gente pensar uma criança tirando sua própria vida. Mas existe, é claro que os dados são menores de prevalência nas crianças do que nos adolescentes e nos adultos. Inclusive nos adolescentes
é a taxa mais Maior, alta, né, que a gente maior. tem, né? Mas existe sim suicídio na infância. Inclusive, os estudos mostraram que a maior forma como a criança suicida é por enforcamento. Então, você pensa que ela tem que lançar uma estratégia toda. Então, assim, quem está cuidando, os cuidadores, eles às vezes não culpabilizando, mas se tivesse um olhar mais atento, veria que aquela criança está lançando uma estratégia, planejando. Né? Planejando. E muitos estudos mostram que o suicídio, ele não tem sucesso no primeiro episódio, tá? Principalmente na criança, porque ela não tem aquela maturidade ainda para fazer toda aquela estratégia da forma correta. Então, às vezes, são crianças que já tentaram e não fez o tratamento adequado e culminou com o suicídio de fato. Então, é importante estar atento. E, assim, geralmente, os estudos também mostram que as crianças e adolescentes, geralmente, eles dão indícios, tanto sinais clínicos, mas às vezes eles chegam a verbalizar uma coisa ou outra. E é aquela criança que chega a verbalizar, eu não quero mais viver, tudo está sem graça, né? Eu não vejo mais alegria nas coisas. Então, quando chega-se a esse ponto, já a gente tem que redobrar o cuidado. E em infanto-juvenil, muita questão também de, às vezes, eles se cortarem, que é muito comum. Muito comum. Então, muito fazem comum. os cortes e, geralmente, eles fazem cortes em lugares escondidos, tá? Que aí o pai e a mãe que não está muito, assim, atento, o professor, às vezes não percebe. Então, eles fazem os cortes repetitivos até chegar no momento de cometer o suicídio em si. Então, tem, assim, uma forma da gente estar mais atento para tentar prevenir. Ficar ligado mesmo. Essa automutilação como uma forma, talvez seria como uma forma de transferência de dor, né? Sim. A dor psíquica é tão grande, tão avassaladora, que é melhor senti-la no físico. Exatamente. Tentar, né, no primeiro momento, transferir aquela dor para o físico. Exatamente. Então, a automutilação seria como um sinal também. A automutilação já é um sinal de maior gravidade, né? Então, quando existe a automutilação, obrigatoriamente a gente já intervém de uma forma mais rigorosa, coloca o medicamento de urgência, faz um tratamento mais agressivo mesmo, para evitar o próprio suicídio. Muito bem, nós estamos aqui no programa Palavras que Edificam, né? Hoje a nossa convidada é a doutora Glênia, neuropediatra, que tem nos falado e esclarecido neste programa sobre as questões de depressão na infância. Nós chegamos ao final do nosso programa, eu quero deixar com a doutora Glênia as considerações finais dela, né, o que ela ainda tem a falar acerca do tema, e extremamente importante estarmos abordando sobre isso. Sim, então assim, o que eu tento deixar, o intuito, né, da mensagem, é valorizar mesmo esse mês de conscientização, né, a prevenção da depressão e do suicídio, esse mês de Setembro Amarelo, e pedir, né, para os pais, para os cuidadores, para os professores, pedagogos e todos os profissionais também da saúde estarem atentos, né, os pais olharem mais para os filhos, dedicarem mais atenção, carinho, né, trazer o filho para junto de si, né, dedicar amor ao filho e tentar ajudar, estar presente, né, manter a comunicação, como eu falo, aberta, para prevenir mesmo possíveis casos de transtorno depressivo na infância e na adolescência. Muito bem, doutora Glênia, muito obrigada pela sua presença, foi extremamente motivador, engrandecedor o programa de hoje, e eu te agradeço por ter aceito o convite. Muito obrigada. Espero vir mais vezes para a gente. Com certeza brilhantou muito o nosso programa. Obrigada. E você que esteve conosco até aqui, eu quero agradecer a sua presença, pedir que o Senhor te abençoe grandemente e até uma próxima oportunidade. Fiquem todos com Deus. Palavras que Edificam, com Ana Amélia Vieira. Para que esse programa aconteça, eu conto com alguns colaboradores, patrocinadores. Eu quero agradecer aqui a Maíra, lá da MVP Beauty Center, também a Casa e Decorações, na pessoa da Indiara, Sueli Leão Makeup, Rafa Alves Foto, Jerusa Peixoto Decor, Dama Pinheiro Produção. Muito obrigada pela parceria, muito obrigada pela ajuda, que Deus vos abençoe.
Palavras que edificam, com Ana Amélia Vieira.